Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base e professor da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. Quem também apresenta esse programa conosco é o professor Domingo Marculino Braille. O professor Braille é professor emérito da FAMERP e da Unicamp. Vocês já sabem, esse programa chama-se Saúde e Companhia, porque nós sempre temos alguém aqui na bancada com vasta experiência em sua área que vai trazer informações para você cuidar melhor da sua saúde e da sua família. Hoje nós temos aqui o professor Fernando Gôngora Rubio. O professor Fernando Gôngora, ele nasceu em Bogotá, veio para o Brasil, fez seu doutorado na Unifesp, ele é professor doutor, chefe da disciplina de moléstias infecciosas da Faculdade de Medicina São José do Rio Preto. O professor Fernando Gôngora é extremamente importante na nossa instituição. Eu posso dar um depoimento aqui muito interessante, que o transplante hoje, ele existe e é uma rotina, graças à sua contribuição dele e da sua mulher, a professora Deusi. Fala nisso, Fernando, onde é que você conheceu o Deusi? Eu cheguei em 1988 em São Paulo, tinha meu irmão que morava já fazia uns 15 anos, então eu acabei minha faculdade na Colômbia e decidi fazer minha especialidade. Aí quando comecei minha residência no Hospital das Clínicas, a doutora Deusi, a esposa, ela estava... Hospital das Clínicas da USP, em São Paulo. A professora Deusi estava fazendo também um ano de médica observadora e nos conhecemos exatamente dessa forma, lá no Hospital das Clínicas. No Hospital das Clínicas. Quantos anos vocês têm de casados? Já vai fazer 28 anos. 28 anos. Depois disso, vocês continuaram lá para fazer o doutorado? Começamos. Como é que foi tua vinda para São José do Rio Preto? Ela começou a fazer seu mestrado no hospital, no HC, na Faculdade de Medicina da USP, e eu fui para a Escola Paulista. E começamos, e ela tinha que retornar depois do mestrado, e precisava de mais médicos na faculdade, no hospital, nessa área. Então, eu cheguei aqui em Rio Preto para acrescentar, tanto na faculdade como no hospital. Principalmente na área de controle de infecção hospitalar, que foi a minha área que tenho dedicado mais tempo, esses últimos 25 anos. Quem implantou a Comissão de Infecção Hospitalar? Foi você ou já existia? Ela foi, inclusive, a doutora Deusi iniciou algumas atividades, mas formalmente já com alguém já com mais experiência, alguma experiência na área para dedicar e desenvolver, fui eu. Praticamente, durante 15 anos, fui coordenador. Recentemente já não sou mais, tem mais colegas, mas realmente eu deixei um legado, um trabalho ali no hospital durante pelo menos 15 anos. Qual é o papel, Fernando? Explique aí para a população o papel da Comissão de Infecção Hospitalar. Às vezes a gente fala, a população não entende o que é isso. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ela surgiu na crise pela morte de Tancredo, por umas doenças que acontecem dentro do hospital, principalmente na época do Tancredo. Ele foi acometido e ele morreu por conta de uma doença dentro do hospital. Então, isso levou a ter uma portaria, a desenvolver um trabalho específico dentro do hospital, de uma equipe especializada. Então, nos Estados Unidos, na década anterior a esse problema, foi determinado que uma equipe poderia trabalhar e diminuir o impacto, a gravidade das doenças que acontecem dentro do hospital em torno de 20%, 25%. Isso pode aumentar mais ou não essa diminuição. Então, essa dedicação e essa especificidade de uma equipe é que causa um impacto. As doenças, elas acontecem mais pela debilidade dos hospedeiros, dos próprios pacientes. Quando você tem transplantados, quando você tem pacientes idosos, fumantes, com tumor, etc. Diabéticos, é um terreno para que essas doenças elas aconteçam nesses indivíduos.
Então, uma equipe de enfermagem especializada, um médico infectologista e todos os colaboradores de alguns setores, a própria instituição dando apoio irrestrito em algumas atividades, desenvolve um trabalho. Se não existe isso aí fica uma coisa que não tem um impacto. Isso já foi determinado e já foi constatado. E vocês identificam quais são as áreas dentro do hospital que tem mais infecções? Exatamente. Então, a gente prioriza as unidades de terapia intensiva, prioriza unidades com pacientes de risco, e se monitora e se faz uma vigilância. O enfermeiro já é determinado que tem um instrumento, acompanha diariamente, e existe toda uma vigilância, uma quantificação dessas infecções que é quantificada, que é monitorada, as taxas, etc. Isso em países como os Estados Unidos se fazem nas taxas locais, regionais e nacionais. E a gente pode comparar sua taxa, como é que está a sua infecção, consigo mesmo, ou você pode comparar com alguma taxa nacional e se comparar com as taxas internacionais para a gente estar tentando trabalhar e tentando diminuir, focalizando medidas que são básicas, que o mais importante é a higienização das mãos. Esse é o instrumento que, até hoje, é o mais importante para bloquear a transmissão entre o profissional e outro paciente, ou entre outros pacientes. Então, esse ainda é. E, obviamente, padronizando procedimentos, melhorando o hospital de uma forma geral, se melhora a qualidade. Hoje existe um gerenciamento de qualidade dentro das instituições. Então, isso dá um alicerce para que as coisas andem bem, e para que o funcionário saiba o que fazer, e sempre padronizando e trabalhando em questões específicas de transmissão de infecção com os profissionais, fazendo reciclagens, etc. Isso que termina causando impacto, diminuindo a frequência e amenizando a gravidade. Que muitas vezes não tem como impedir que o paciente infecte, porque é inevitável, mas você pode minimizar essa gravidade. Fernando, você colocou muito bem a higienização das mãos. Eu gostaria que nós vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, você explicasse qual o impacto da comunidade lavar a mão e da higienização com álcool, mas você vai responder no próximo bloco. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS. E atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. E o terceiro... Olá, amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Fernando Gomes, especialista em medicina infecciosa, especialista em infecção intra-hospitalar. E no bloco anterior, nós discutimos a higienização da mão.
que é fundamental e não depende só do médico, da enfermeira, depende também da população. Por favor, doutor Fernando. Então, a higiene das mãos, ela é uma herança da humanidade. Desde milhares de anos, o homem, intuitivamente, ele aprendeu que ele, higienizando, limpando suas mãos, ele ficava menos doente. Então, isso aí é uma ferramenta que vem se acrescentando à cultura do homem, incorporando-se como uma ferramenta para não ficar doente. Então, está ligada à atenção básica, está ligada à parte educativa. A higiene do indivíduo ela é fundamental para evitar problemas de saúde. Todo mundo sabe que precisa higienizar as mãos antes de se alimentar, depois de se alimentar, antes de fazer sua higiene corporal íntima, depois de fazer a higiene corporal íntima, e esse mesmo princípio ele chega no hospital. Então, o próprio profissional ele tem que se higienizar antes depois de chegar no hospital, que vem de outro hospital. Muitas vezes traz bactérias de outro hospital. Igual que ele tem que fazer a higiene hoje para examinar um paciente. Então, hoje se utiliza outras ferramentas para higiene, como são o álcool gel, que é uma ferramenta que depois de a higiene corporal, higiene íntima, antes e depois do banheiro, antes e depois de chegar no hospital, antes e depois de se alimentar, você tem que fazer em tudo dentro do hospital para qualquer tipo de atividade, a não ser que já tenha uma cirurgia, etc., que já é uma higiene das mãos já cirúrgica, já de 1 a 3 minutos. Mas hoje dentro do hospital se utiliza a higienização com álcool. As próprias pessoas no mundo inteiro, a transmissão de influenza, gripe, mantêm um álcool gel aqui no bolso para estar evitando a transmissão, o contato com vírus. Isso é uma coisa que se está utilizando no mundo inteiro. Então, hoje, a higienização das mãos, e ela vem dentro do hospital desde os tempos de Semmelweis, antes do século XX, antes de conhecer a transmissão por bactérias de micro-organismos, o próprio, em 1860, 70, o próprio Semmelweis, um médico húngaro na Áustria, ele era húngaro, mas foi na Áustria, em Viena, ele intuitivamente viu que os alunos, quando passavam pelo necrotério e assistiam às puérperas, elas tinham mais infecção. E as parteiras que não passavam pelo necrotério, com bactérias de cadáveres, eles tinham menos infecção. Então, ele intuitivamente ele utilizou uma solução com um material clorado ou alguns outros materiais que eliminava e lavava as mãos. Então, com isso, praticamente, ele já evitou a transmissão e diminuiu a quantidade de infecções desde aquela época. Até hoje, praticamente, nós usamos o mesmo princípio. E o fato, Fernando, de nós mudarmos, então hoje, só para a população saber, cada quarto que você entra no hospital de base, cada corredor, cada pia, tem um álcool gel e você faz ali a higiene da mão. Você acha que hoje melhorou essa higienização na mão pela parte médica, a enfermagem, a população? Você acha que hoje está mais atenta a isso? Melhorou muito, melhorou muito. Hoje já existe uma conscientização dos profissionais. Isso passa por até na própria comunidade, vocês que são da comunidade, vocês têm que... É difícil muitas vezes ter acesso a água, sabão, papel toalha, uma toalha. Então, algumas vezes uma higienização com álcool é suficiente. Mas é uma questão que passa por um princípio da disponibilidade. E a outra coisa é o próprio comportamento. Se o próprio profissional ele não se está conscientizado, ele não faz. Dentro de um hospital, o profissional ele tem um livre-arbítrio. Na comunidade, você na sua casa, você pode estar lavando as mãos com mais frequência, etc. Então, você tem a condição de estar fazendo e estar diminuindo a sua chance de ter bactérias, contaminar alimentos, contaminar
suas próprias partes íntimas, etc. Ô, Fernando, o que é que você deve aconselhar para o cidadão que está andando e de repente espirra na mão? Isso. Existem alguns princípios básicos. Espirrar, você não pode botar as mãos. Você tem que você fazer isso aqui. Tentar tossir aqui, como se fosse para o cotovelo. Por quê? Porque a transmissão de muitos vírus, ela é via por contato. Então, você vai tocando as coisas, você vai pegando no ônibus, etc. Você vai tendo contato e depois você passa na narina, você vai transmitindo isso. Então, esses são os mecanismos pelos quais você tem que evitar. Então, evita espirrar na frente das pessoas, evita espirrar nas mãos, que todo mundo tem a tendência a botar a mão assim. Você tem que espirrar e tem que dar uma tossida é nesse sentido. Então, esse é um conceito básico. E a outra coisa é, quando você chega da rua, quando você chega em algum lugar, você tem oportunidade, você tem que higienizar as mãos. Ou você pode ter seu álcool gel, que ele tem um valor, né? Não é gratuito. Mas você pode estar, eventualmente, utilizando isso aí. Então, esse é um princípio para evitar qualquer tipo de infecção. O mais importante são os vírus, porque os vírus é o dia a dia. Não o vírus da influenza, mas os rinovírus, que causam resfriado. Esse é muito frequentemente transmitido por contato entre toda a população, através de utensílios, contato com locais, ônibus, etc. Ô, Fernando, toda segunda-feira de manhã eu dou aula prática para os alunos, né? Levo para a enfermaria, discuto o caso e tal. Aí, quando acabo de examinar o paciente, a pergunta básica que eu faço: e agora? Aí eles ficam com o olho assim, né? Querendo saber o que é que eu vou perguntar. Eu digo: e agora? O que é que vamos fazer? Eles ficam quietos, até digo: agora nós temos que lavar as mãos. Né? Quer dizer, isso é uma educação que nós temos que ir todos os dias, em todo instante. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O professor Fernando, além dessa atuação importante na nossa instituição, como professor, como um dos fundadores da Comissão de Infecção Hospitalar, ele também tem outro lado, que é um rotariano. Então, no próximo bloco, nós vamos falar sobre o Rotary, o papel do Rotary e qual a importância do Rotary até para a saúde de São José do Rio Preto, do Brasil e do mundo. Por favor, não mude de canal. Respeito ao ser humano, credibilidade, ética, transparência e atendimento humanizado. Esses são valores que fazem da Unimed São José do Rio Preto uma empresa modelo no mercado de planos de saúde no país. Mais de 250 mil clientes. Plano com a mais ampla rede de atendimento. 1.400 médicos. Primeira cooperativa do sistema Unimed a conquistar o selo de acreditação em qualidade concedido pela ANS e atualmente reacreditada com nota máxima. Uma das 150 melhores empresas para se trabalhar. Pronto atendimento adulto e infantil. Unidade de vacinação. Farmácia. Central de quimioterapia. Centro de infusão. Unimed Lar. Clínica Lar. Medicina preventiva. Núcleo de atendimento multidisciplinar. E central de vendas com escritórios em Rio Preto, Jales, Olímpia e Mirassol. Tudo em um ambiente que conta com total sustentabilidade social e ambiental. A vida é feita de planos e o nosso é sempre estar ao seu lado. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed São José do Rio Preto. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia, hoje com a presença do professor Fernando Góngora. E no bloco anterior eu falei que ele tem uma atividade muito grande no Rotary. O que é o Rotary? Explica aí para a população, por favor. O Rotary é uma ONG, como outras ONGs, mas é uma ONG, é uma organização não governamental de profissionais liberais. Ela foi criada nos Estados Unidos como um grupo de amigos em 1905. Paul Harris, em Chicago.
E o início era um grupo de amigos que queria fazer um trabalho social, se reunir, e o princípio deles, desde o início até hoje, é dar de si antes de pensar em si. Ter companheirismo, servir para a comunidade, servir para a comunidade e fazer projetos. Isso que nós estamos fazendo, inclusive com esse projeto que a gente vai querer fazer no hospital. Nós temos uma linha de pesquisa onde nós estudamos câncer de fígado, não é? E agora nós estamos desenvolvendo câncer de fígado em animais, em ratos, e também temos uma preocupação que o câncer de fígado é uma doença tratável. E a maioria dos pacientes, quando chega em nossa instituição, ele já tem a possibilidade de tratamento curativo muito reduzida, porque esse diagnóstico é tardio. Então, nós fizemos contato com o doutor Fernando, ele é um rotariano, e nós já escrevemos um projeto para que o Rotary nos ajude. E agora teve até uma comissão internacional na nossa instituição. O que é que o Rotary vai nos ajudar? O Rotary, ele funciona em mais de 200 países. Outro dos objetivos do Rotary é unir os países e as pessoas através do Rotary, fomentar a paz e fomentar o bem comum no mundo todo. O Rotary, ele tem mais de 1.200.000 rotarianos no mundo, em 32 mil clubes. Ele é dividido em distritos, ele tem uma capacidade de rodar todo ano, em toda a estrutura, desde o presidente do Rotary até o presidente do clube. Anual. É uma instituição que se isenta de corrupção, porque ele roda. A roda é o sinal do Rotary, e ela roda, e esse é o sentido. Então, o Rotary, ele trabalha com uma fundação desde 1916, 17, que é o banco do Rotary. Nós, os rotarianos, nós trabalhamos sem ganhar, nós servimos, temos um clube de serviços, e nós mesmos bancamos nosso clube. O Brasil tem aproximadamente 53 mil rotarianos, e é dividido em distritos. O nosso distrito, o distrito 4480. E nosso clube, nós em Rio Preto temos 12 clubes, nós temos aproximadamente 1.800 rotarianos, desde Barra Bonita até Santa Fé do Sul. Então nós somos 70 clubes, e aqui em Rio Preto nós temos 12 clubes. O Rotary, ele tem várias atividades. O fato de você dividir muito o Rio Preto, 12 clubes, não diminui a força de trabalho? Não, porque cada clube ele tem sua característica. Tem clube com uma faixa etária mais nova, tem um clube com uma faixa etária de mais idade. Então, cada clube tem uma característica e ele tem sua dinâmica. O companheirismo e a identificação dos próprios membros do clube faz com que ele esteja confortável. Se muitas vezes você mistura muito, é muito heterogêneo, é mais difícil. Os clubes normalmente entre 25 e 30, mas tem clubes de 50, 60, 70 ou mais. Na medida que você tem no mínimo 25 ou 30, você já pode formar um clube. Então, muitas vezes, é a qualidade dos componentes que é a quantidade. O que é que você transmite aqui para o nosso telespectador, que vocês já fizeram em Rio Preto? Porque eles não sabem das ações. Então, exatamente. O Rotary, ele tem, no mundo inteiro, projetos importantes. O mais importante chama End Polio, é acabar com a polio no mundo. Esse é um projeto do Rotary, que abraçou com o mundo inteiro e os Estados Unidos através de financiamento. O Rotary é quem paga as vacinas no mundo inteiro. Então, esse é o maior projeto do Rotary no mundo, um projeto que é a vitrine dele. O que se faz no mundo inteiro? Tem 5 focos do Rotary para trabalhar. Projetos hídricos, educação, desenvolvimento comunitário, problemas de guerra, etc.,
e existem outros projetos, mas em torno de 5 são os mais importantes. E prevenção de doenças. Esses são os 5 focos dos Rotary. Então, o que nós temos feito aqui em Rio Preto? Nosso clube. Nós, por exemplo, muitos clubes doam fralda, doam algumas coisas que são coisas que não acrescentam muito. Nós, nosso clube, nós doamos, por exemplo, uma estrutura do banco de leite humano em Rio Preto para crianças que são prematuras. Então, esse foi um projeto fantástico, que é nossa vitrine em relação a projetos de prevenção de saúde. Mas o que é que vocês deram concretamente? Exatamente, nós damos em torno de 30 a 40 mil dólares em cada projeto, a estrutura para trabalhar ali dentro, equipamentos, etc. O segundo projeto que fizemos ali, e nós sempre temos parceiros, como nós vamos ter um parceiro em nosso projeto, que é um projeto de uma van e um ultrassom para detectar câncer. Igual nós já doamos uma van com toda a estrutura para coletar leite na região de Rio Preto. Então, nós já trabalhamos, nosso clube já tem 30 anos, o primeiro clube aqui em Rio Preto foi em 1935, quando tinha 25 anos, nosso clube foi fundado, com o clube mais antigo que o São José Rio Preto. Então, nós já fizemos, por exemplo, no Alarme, já doamos toda uma estrutura de cozinha. No Hospital Nossa Senhora das Graças, do padre de Jaci, nós já doamos todo um aquecedor elétrico para os idosos, para banho aquecido, etc. Então, nossos projetos, eles são projetos globais, que precisam de parceiro internacional. E nós fazemos projetos de 35 mil, 40 mil, 70, 80 mil dólares. Esses são projetos que doamos principalmente infraestrutura. O Rotary, ele não trabalha com mão de obra, etc., porque isso aí pode ter desvio, corrupção, etc. Nós doamos um equipamento, nós doamos alguma coisa muito importante, ele tem que ser sustentável, ele tem que ter um parceiro, que normalmente é uma instituição como a FUNFARM, a FAMERP, o Hospital de Base, ou a própria prefeitura, ou alguma outra instituição muito séria. E ela deve ser sustentável e ela tem que ter um propósito, um objetivo muito específico. Bem, olha que informação interessante, né? O Rotary, eu provoquei até que ele falou, porque ele não estava sendo muito claro. O Rotary deu a estrutura do banco de leite. Além do mais, deu uma van completamente pronta para sair por toda Rio Preto procurando leite materno. Isso é uma coisa fundamental. Isso é para o resto da vida. Isso vai mudar a vida das crianças, que ela começa a ser imunizada através do seu leite materno. Muda radicalmente. A poliomielite, o Rotary vem trabalhando há anos para acabar com a polio no mundo. Então, realmente é um clube de serviço extremamente importante no mundo. Feliz da cidade que tem um, graças a Deus, São José do Rio Preto tem 12. Fernando, eu gostaria de te dizer que na minha adolescência, eu fui interactiano, distrito 455, era Bahia e Sergipe. E foi ali que eu aprendi uma frase que dizia: se queres que alguma coisa seja realizada, dê um homem ocupado. Eu não sei se isso vem do Rotary, mas sempre que eu ouço essa frase, eu lembro dos rotarianos, são sempre pessoas profissionais liberais, que estão tocando a sua vida e ainda criando um espaço para ajudar as pessoas. E agora, essa semana, nós recebemos, através do Fernando, uma visita de um americano que veio conhecer nossa instituição, provavelmente vai nos ajudar na nossa ideia também de disponibilizarmos uma van com ultrassom para nós sairmos tentando fazer diagnóstico precoce do câncer de fígado, que nós temos como oferecer a possibilidade de cura desses pacientes. Fernando? Inclusive, esse americano, ele já doou como parceiro internacional, e nós fizemos um projeto no Instituto dos Cegos, que é o segundo equipamento no Brasil para o cego, para ele poder trabalhar e poder fazer atividades. É um projeto aí de 40, 50 mil dólares. Ele veio para ver como que estava o andamento exatamente do projeto deles. Então, existe uma monitorização e um acompanhamento depois em relação a todos os projetos que são investidos. Dá uma segurança para todas as pessoas que estão contribuindo. Já o Rotary é uma instituição que tem problemas, porque é humana, mas é bem isenta de corrupção, de desvio de dinheiros.
é bem orientado, é bem fiscalizado. Os americanos, Estados Unidos, é quem fazem, como é uma instituição filantrópica, é uma ONG. Então, na verdade, existe uma metodologia bem séria, né, como é o americano, etc., e no mundo inteiro. Existem intercâmbio de jovens, existem intercâmbio de profissionais, existem os rotaractianos e os interactianos, que são meninos até os 18 anos. Então, tem uma geração que vai saindo ali. Preparando uma geração para assumir. Sim, claro. E o Rotary, o rotariano precisa bancar e ter um pouco de condição, etc. Ele tem que ter uma liderança, etc. Mas a população, ela pode apoiar o Rotary. O Rotary faz eventos, como é no Alarme, uma feijoada, como é no São Judas, a Festa das Nações, etc. Então, a população pode apoiar com as atividades do Rotary. Isso é extremamente importante. Sempre que você vê uma atividade onde o Rotary está envolvido, se você puder participar, é extremamente importante, porque esse benefício vai se reverter, com certeza, para a nossa população. Fernando, deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Chegamos ao final do programa. Bom, nós como profissionais olhamos no início para nós, principalmente o médico, que ele é um profissional que é liberal, independente. Mas através dos anos eu aprendi que você tem que olhar para a população. Nós trabalhamos o tempo todo com saúde, nós nos doamos. Mas também você tem que olhar para a comunidade de uma forma diferente. Então, existe um trabalho que o profissional ele tem que se olhar, ele tem que entender quem é ele, mas ele tem que também entregar para a comunidade. Então, o profissional, o médico, eu sou uma mensagem para outros profissionais, ele tem que doar depois de um tempo, depois de que está mais estabilizado, etc. Ele pode estar doando, ele pode fazer uma filantropia. Existe um trabalho para a comunidade, existe uma forma também de você se doar, de você pensar na população, de pensar no mundo. Então, essa é uma forma global de um profissional também interatuar com o mundo, de uma forma geral. Obrigado, Fernando. Bem, estamos finalizando esse programa. Paz e saúde a todos e até o próximo programa, na próxima semana. Paz e saúde.